Olá, eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, editor da Alameda. Está começando mais um programa Saco de Gato. O livro que a gente vai tratar hoje é este aqui. Era duro rimar orgasmo com guerrilha. Alex Polari, pela crítica contemporânea. De onde vem esse verso? Quem é Alex Polari? Quem vai explicar para a gente são os organizadores do livro. Vilbert Salgueiro e Nelson Martinelli Filho. Oi, Nelson. Oi, Vilbert. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia. Era duro rimar orgasmo com guerrilha. De que verso é esse e quem era Alex Polari? Vou começar pela ordem aqui dos presentes. Nelson Martinelli. Conta pra gente. E boa tarde a todos. Obrigado, Haroldo, pelo convite, ao João também, toda a equipe da Alameda. É uma enorme satisfação a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouco sobre esse livro que faz parte das atividades de crítica literária de um projeto mais amplo, um projeto grande, que é o Memorial Poético dos Anos de Chumbo, do qual eu, o professor Wilbert e o professor Marcelo Ferraz somos coordenadores. Esse projeto recebe o financiamento de duas importantes instituições brasileiras, que é o CNPq e a FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. E o livro sobre Alex Polari é um resultado, então, de um pouco mais de um ano de projeto, cujos resultados passam por um importante memorial online, um repositório que a gente tem, que está disponível, né, em mpac.ufs.br, depois a gente pode divulgar no site. Estão mais de 1.500 poemas, ainda em desenvolvimento, ainda em ampliação, e desses tantos poetas, mais de 200 poetas que temos lá, e tantos poemas, nós escolhemos o Alex Polari na conversa que tínhamos com a Alameda sobre essa importante coleção, né, da crítica contemporânea. E o Alex Polari é um poeta muito representativo desse conjunto, um poeta importante, foi preso por muitos anos, então foi um preso político, né, preso por motivos ideológicos durante a ditadura. E também, além de ter uma história bastante impactante de vítima da ditadura, de testemunho de assassinatos como o de Stuart Angel, também foi um poeta, e um poeta que alcança já alguma visibilidade daqueles interessados sobre os estudos de ditadura militar, aqueles poucos interessados em poesia, ainda mais em poesia relativa à ditadura, que a gente sabe que é um filão restrito de leitores. Mas o Alex Polari se destaca como o poeta desse grupo, que tem um grupo grande de presos que publicaram, mas porque, além do testemunho da ditadura, da violência, da tortura, por ter registrado a sua experiência, a experiência de outros presos, tem algumas características muito marcantes, um uso de humor e o uso do erotismo, né? São duas, acho que, vertentes que chamam a atenção na poesia do Alex Polari ao abordar essas questões, enfim, dramáticas e terríveis da ditadura. E o título, então, após muita discussão entre nós, organizadores, e várias outras opções, nós encontramos esses versos, que são de um dos poemas do Alex Polari do seu primeiro livro. O livro se chama Inventário de Cicatrizes. É um livro de 78, se não me engano. E o poema do qual extraímos os versos é Amar em Aparelhos, em que ele elabora ali de alguma maneira, né, assim, a sua experiência tanto nos aparelhos, que eram esses espaços destinados à resistência, à guerrilha, aqueles que combatiam a ditadura, né, então o aparelho, como era chamado à época, mas ao mesmo tempo essa intenção e essa necessidade, esse impulso de amar, né, de ter afetos, de ter relações de todos os tipos, né, e essa é uma marca que aparece em vários momentos da obra do Polari,
sobre a questão da sexualidade, da exploração do corpo, da exploração dos prazeres, que ele mesmo dizia, né, que era uma marca geracional, né, da exploração desses prazeres, de um certo espírito de amor livre. Então, na escolha dos versos, nós tentamos buscar algo que remetesse tanto ao movimento de resistência, do qual ele fazia parte, né, um guerrilheiro, né, vinculado aos movimentos de resistência, a questão poética, porque ele era alguém que tinha uma verve, né, uma produção poética muito, de certa maneira, consciente do que estava fazendo, né? Ele já produzia, na sua espécie de autobiografia, já falava sobre, desde a infância, né, gostava de produzir versos. Então, essa questão da resistência política, do poético e também do erótico, que é forte na obra dele. Então, era duro rimar orgasmo com guerrilha, acho que sintetiza bem aí essas linhas de força da produção de Alex Polari. As dificuldades, a rima, a guerrilha e o prazer, né? Wilbert, como é que vocês juntaram tantos pesquisadores da obra do Polari que se tornam, ou se já não são, acabam se tornando quando produzem um artigo para um livro como esse? Como é que é esse grupo? Mais uma vez, bom dia. Também parabenizar aí a Alameda por essa iniciativa da coleção crítica contemporânea, que é muito bacana essa coleção. Tudo que o Nelson disse aí, enfim, assina embaixo. Antes de reportar aí aos integrantes do livro, né, queria reforçar, né, isso que o Nelson já antecipou, é que o Alex Polari, enfim, ele é uma figuraça. Né? Ele era jovem, né, ele era militante, né, da chamada guerrilha urbana, né, teve os militantes de guerrilha rural, né, ele era guerrilha urbana, participou de sequestro de embaixador, assalto, né, ou expropriação. De que grupo ele era, Wilbert? É da VPR, né, Nelson? Da Vanguarda Popular Revolucionária. Mas, assim, é desse grupo, mas há textos no livro, né, que falam, inclusive o meu próprio texto, mas outros nem se referem a isso. Né? Ele tem 2 livros de poesia feitos na prisão, né, no cárcere. Esse é ao qual o Nelson se referiu, o Inventário de Cicatrizes, e um outro chamado Camarim do Prisioneiro. Né? E logo ele tem um livro também de memórias em prosa, né, que se chama Em Busca do Tesouro. Né? Então, sobretudo nesse livro de memórias, né, ele reflete, ele pensa muito esses grupos de esquerda muito pulverizados. Né? Então, ele faz uma crítica uma crítica, uma autocrítica, né, desse momento que lá dos anos 70, muito duros, né, chamados anos de chumbo. Né? Por que ele é essa figura muito... Eu falei uma figuraça, porque assim, ele, então, desde jovem, desde o ensino, na época, né, o científico, né, hoje o ensino médio, né, mas desde jovem ele já fazia militância estudantil, entrou para a militância contra a ditadura, foi preso 10 anos, foi preso 10 anos, torturado, e fez esse livro de poemas. Quando ele sai da prisão, né, quando sai da prisão, ele praticamente de imediato, a partir de alguns contatos que ele teve, ele vai se engajar, né, mas numa outra luta, chamada de uma luta espiritual. Né? Então ele vai, né, se tornar um líder, né, da comunidade Santo Daime, né, onde ele está até hoje. Né, está até hoje, né, décadas depois. Né? Então ele não mais voltou à militância política, mas sim outro tipo de militância. Para falar do pessoal que está aí, né, no livro, né, eu, o Nelson, o Marcelo Ferraz, Beatriz Vieira e tantos outros colegas, assim, a gente pode passar pelo sumário de modo mais detalhado, mas queria destacar, quer dizer, a importância do Alex Polari como poeta, como escritor, né, como memorialista, como testemunho de uma época muito dura. E este livro, salvo engano, né, me corrija aí, acho que é o primeiro livro sobre ele, como livro, a tese de mestrado, a tese de doutorado, mas livro publicado, né, com esses ensaios específicos sobre a obra do Alex Polari, acho que é o primeiro livro. Né, então tem um caráter de ineditismo bastante grande, né, e é um livro que aborda, exatamente por ser por estarmos no livro vários estudiosos da obra dele, são perspectivas diferentes, né? Diferentemente quando é uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, em que tem apenas um autor, né? Nós somos mais ou menos 10 autores, né? Cada um com uma abordagem diferente da sua obra, né?
Eu posso falar mais depois sobre ele, mas passo aí a bola para vocês. Aí agora quem quiser responde, mas essa passa ele já tinha uma produção poética prévia à prisão ou é a prisão que transforma Alex Polari num poeta? Fala, Bitch, eu falo, comento. Bom, os poemas ele escreve na prisão, né? Os poemas de Inventário de Cicatrizes, né? E o Cabra Prisioneiro. No livro dele de memórias, esse ao qual me referi, Em Busca O Hilbert está com problemas na conexão. ele faz referência, faz menção que fazia poema já que ele escreveu antes da prisão. Então, parece que todos são feitos na prisão, embora ele tenha feito poemas, né, já lá como jovem lá na zona sul do Rio de Janeiro, né? Faz um apanhado do que ele lia na época, lá, que era Marx, enfim, Marx era o filósofo preferido dele, entre outros lá, mas ele lia muito, né? Lia muito quando jovem, né? Ele era um intelectual, né, de esquerda, chamado intelectual orgânico, né, para usar a expressão do Gramsci, e vai para a militância prática, né, e se envolve lá com ações, né, para o governo, né, para o governo de então, né, na perspectiva do governo, ações subversivas, né, e claro que para quem está do outro lado são ações libertadoras, né, de um julgo opressor, né, opressivo. Mas, enfim, são 10 anos. Quando ocorre, isso é uma coisa muito importante de dizer para quem está chegando, o Alex Polari, assim, que nós temos questão de resgatá-lo, né? Quem estuda poesia dos anos 70, poesia da ditadura, sabe da importância dele. Mas ele não é, de fato, um autor canônico, não é um autor consagrado. Então, também esse livro tem essa função de divulgar, né, a importância da sua figura, da sua personalidade, da sua obra, também da sua obra. Né? Então, enfim, é muito importante, né? Muito importante que esse livro venha à tona agora nesse momento, né? Em qualquer momento, mas, né, em momentos em que a treva, né, ameaça, né, a nossa claridade, né, civilizatória. Né? Eu acho que, acrescentando algumas questões, né, o Bit mencionou aqui nesse texto entre o autobiográfico e o ficcional, chamado Em Busca do Tesouro, ele revela, então, desde muito novo, ele dizia que a própria palavra comunismo era uma palavra que era tentadora, chamava atenção, então ele já tinha uma relação com o mundo, assim, né, vamos dizer, o mundo da palavra, o mundo literário, o mundo da filosofia, já muito próxima, né, desde muito jovem. Em alguns momentos ele revela que ele fazia essa produção. E quando ele chega à prisão, né, naquele contexto que os poemas que foram publicados, então, são organizados e produzidos, e o livro sai, né, até por motivos ali, né, de uma certa organização daqueles que estavam fora da prisão, né, que se manifestaram ali para fazer a publicação, mas ele vinha de uma produção desde muito jovem, e essa marca do Polari, então, de um vínculo, digamos, com a estética, né, isso também um ponto que chama a atenção na obra dele em relação a muitos dos outros poetas dessa época. Né? A gente vê, por exemplo, a se considerar os discursos, aquilo que os presos legaram, né, de testemunho. A gente tem até algumas histórias, por exemplo, como um outro poeta chamado Aibere de Ferreira de Sá, que foi preso lá no Nordeste, que ele dizia que não era poeta, mas ele se tornou poeta para sobreviver. Né? E coloca isso na apresentação do livro dele de poemas, que o único que ele publicou, que ele escreveu todo também durante a prisão. O Alex Polari parece que carrega uma outra perspectiva, né? Que, embora muito comprometido com o testemunho, né? Sabia que ele estava registrando ali algo que era de uma ameaça à sua integridade física, à sua própria história, à sua memória, mas, ao mesmo tempo, algo difícil, né? De a gente sempre fazer uma equação balanceada, equilibrada, que é esse prazer estético do poema dele com temas, né, terríveis, de dor, de tortura, né, tenebrosos ali, que falam sobre uma realidade, enfim, macabra. Então, o Polari chama atenção por, não vou dizer que equilibra isso, porque eu acho que não há um equilíbrio pacífico nesses elementos, mas ele coloca isso em jogo, né, porque a gente lê os poemas e muitas vezes você vai, né, rir, você vai se divertir, né, para usar uma palavra assim, até parece oposta à situação, mas porque há um trabalho ali bastante empenhado
na elaboração dos poemas, e aí, claro, né, nós leitores que lidemos com esse resultado, né? Também, se Haroldo permite, que eu destacar também mais coisas, aspectos, nem chamar de exóticos, assim, de fato, para quem não conhece ainda a obra e a vida do Alex Polari, né, eu falei que ele foi quase 10 anos preso, né, por envolvimento lá com a guerrilha e tal, né, a se destacar na famosa, né, anistia, né, que um grande acordo que o governo de então fez, né, foi o acordo possível naquele momento, né, então assim, né, vamos anistiar, na verdade, né, os militares de tudo que eles fizeram, né, e os políticos aí que estão aí exilados, tal, né, mas aí tinha um detalhezinho para o governo militar, então colocaram uma notinha, uma cláusula seguinte: quem tem o que eles chamavam de crime de sangue, né, quem tem crime de sangue não vai ser anistiado nessa anistia agora. Então, aí Brizola, Fernando Gabeira, Miguel Arraes, o povo todo voltou, né, para a vida política ali no final de 79, mas Alex Polari continuou um ano preso ainda, porque ele tinha o chamado crime de sangue, né, que uma das ações que ele participou, né, teria acertado um tiro lá no segurança do embaixador. Né? Então, isso é um dado a se destacar. Uma outra coisa muito importante, quer dizer, isso que eu já falei, né, que vai se acercando da vida e obra do Alex Polari, eu acho isso muito enigmático, né? Nós conversamos muito sobre isso, eu, Nelson, Marcelo, os colegas que pesquisamos essa época e a poesia dessa época, como que uma pessoa, né, tão aguerridamente militante, político, na prática, depois de 10 anos preso, faz uma espécie de reflexão, auto-reflexão, vai quase, não digo para um lado oposto, né, um lado surpreendentemente místico, né, que eu chamo de engajamento nessa vida espiritual, né? Isso é de fato muito interessante pensar sobre isso, né? Pensar sobre isso. Não se trata, na minha leitura, de nenhuma alienação, só de uma decisão, de uma autocrítica que ele faz, né? De tomar um outro rumo para a vida, né? Como tantas pessoas que fizeram uma espécie de autocrítica a posteriori daquele momento. Tem na sua obra, né? O Alex Polari, ele registra tanto em prosa quanto em poesia, né? Momentos marcantes em todo esse período horrível, né, da ditadura. Então ele presenciou, né, a morte do Stuart Angel, né, que era seu amigo, né, filho da Zuzu Angel, né, então ele presenciou ouvindo, né, a tortura que fizeram com o Stuart, né, que foi preso a partir, né, ou por causa doparam, né, o próprio Alex Polari, né, e uma coisa meio ambígua, meio confusa, né, conseguiram prender o Stuart Angel. Ele faz um poema muito dolorido sobre isso. Ele também tem um poema em homenagem, né, assim, porque esses poemas que ele faz em homenagem aos amigos mortos, né, também são uma voz de testemunho para toda uma geração. Ele também faz um poema para uma militante muito importante, como todos foram, né, mas uma militante muito conhecida foi a Aurora Maria Nascimento Furtado, que foi presa, morta na tortura, né, ele faz um poema muito bacana e triste, dolorido sobre isso. Então, assim, ele tem na sua obra, né, sobretudo a poética, isso que o Nelson destacou, e está, de certo modo, um pouco no título, né, quando fala era duro rimar orgasmo com guerrilha, tem um tom de leveza aí, né, que nem todos os escritores, intelectuais e poetas daquele período têm, por motivos mais ou menos óbvios, né, há um certo ressentimento, um certo amargor, né, que resta dessa experiência. Mas o Polari, apesar de ter sido torturado barbaramente, né, ele consegue manter uma leveza no seu registro poético que é muito diferente, né? Ele tem, só para finalizar essa minha fala aqui, ele tem um poema dos mais longos que chama Trilogia Macabra, né? Em que ele fala dos torturadores, dos equipamentos de tortura, com muito humor, né? Para quem foi torturado, né? Conseguir dar essa volta por cima dentro da cadeia, dentro da prisão ainda, né? Então de fato, é uma obra poética e também prosa muito diferente. E só para registrar, ele não tem só esses livros de poesia e essa memória em prosa. Já no Acre, né, onde ele está atualmente, né, nessa comunidade do Santo Daime, ele compôs vários livros lá, né, ligados ao Santo Daime. Nesses livros há poemas, como se fossem cânticos, né, que não deixam de ser versos, né, então, que ele mesmo compôs, só que já dirigido por uma coisa mais espiritual. Então, ele não deixou de ser poeta lá no Santo Daime, ele faz esses versos que são cantados. Claro que é de uma outra ordem, com uma outra função, digamos assim. Né? Mas por tudo isso, eu acho uma figura assim, simplesmente espetacular de ser
pensada, estudada. Fascinante, né? É fascinante a figura dele. Eu vou ler um trechinho do poema que está no texto da Beatriz de Moraes Vieira, do Canção para Paulo, a Stuart Angel. Eles te arrastaram em um carro e te encheram de gases, eles cobriram teus gritos com chacotas. Eles queimaram nossa carne com os fios e ligaram nosso destino à mesma eletricidade. Um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali. Naquela sala, um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali, naquela vala. Então houve o percurso sem volta, houve a chuva que não molhou, e a noite que não era escura, o tempo que não era tempo, o amor que não era mais amor, a coisa que não era mais coisa nenhuma. Entregue a perplexidades como estas, meus cabelos foram se embranquecendo e os dias foram se passando. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque estudar ditadura é um tema muito difícil nas escolas, mas muito necessário. A abordagem poética é um caminho para abrir, a ser aberto, porque a gente estuda, a gente vê se estudar a ditadura muito a partir de relatos autobiográficos, como do Gabeira, do próprio Marcelo Rubens Paiva, né, que é um clássico no ensino médio, mas a obra poética do Polari não é uma chave diferente para aproximar os jovens desse tema tão difícil? Nelson, como o Hilbert falou mais outra vez, eu vou passar para o Nelson, depois o Hilbert começa. Excelente questão, Haroldo, porque eu acho que isso tem que estar na nossa, usar uma palavra da moda, né, na nossa agenda de estudos e pretensões de trabalho. Isso tem ocupado também um pouco do meu tempo de pesquisa e meus interesses de pesquisa. Eu faço parte de outros 2 programas de pós-graduação, além da pós-graduação em Letras da UFES, que são mestrados voltados para a área de ensino, que são mestrados profissionais, que pensam a sala de aula, né, e vocês estão trabalhando na sala de aula. E já tem alguns anos que eu tenho tentado focar o meu trabalho também nesses mestrados na área de ensino para pensar os estudos sobre literatura da ditadura para esses grupos, né, para a escola ou para os espaços educacionais, não formais, etc. E no ano passado, a gente teve uma defesa de um dos alunos que fez exatamente uma pesquisa com o ensino fundamental, 9º ano de ensino fundamental, com poemas do Alex Polari. A gente, no início, teve muitas dúvidas como seria isso, porque, na verdade, essas iniciativas ainda são pioneiras, são pouquíssimos trabalhos que pensam o trabalho, né, de literatura com relação à ditadura militar para o ensino básico e menos ainda de poesia. Né? Praticamente não existe trabalho de poesia. Então, a gente está ainda construindo os caminhos para isso, e o trabalho de um aluno chamado Bruno Nicoli, do Prof. Letras, né, um programa de mestrado profissional em letras, ele escolheu o Alex Polari e gerou muitas dúvidas, inclusive na banca de qualificação, assim, mas será que vai ser pertinente? Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Considerando que esse trabalho estava sendo feito em 2022, em pleno governo Bolsonaro. E por méritos da pesquisa do aluno também, do empenho dele como docente, do trabalho que ele fez extremamente cuidadoso, né? Não chegou apenas com um poema e leu e passou a bola para frente, né? Ele fez um trabalho de mediação ali brilhante. Então ele fez diversos encontros, foi aproximando, trabalhou a história do Stuart Angel, trabalhou o filme, né, das Angels, trabalhou outros textos, de maneira que ele conseguiu assim, ter uma adesão dos alunos muito boa com os poemas do Alex Polari. Né? Ele conseguiu chegar assim, àquela discussão sobre ditadura, sobre literatura, sobre a relação de literatura com esses momentos, né, de violência. Enfim, uma série de questões que apareceram ali em todos os encontros que ele fez e registrou. E aí disso ele escreveu seu trabalho de dissertação e tem um resultado que é um e-book, né, que é um e-book voltado para professores com orientações, sugestões, materiais também para que outros professores possam fazer trabalho semelhante, né, que é o que a gente chama de produto educacional, né, um material voltado para outros professores. Desculpa, eu tendo uma guerra felina aqui. Só separar a briga. Então, desde então, a gente tem feito outras iniciativas, também já fizemos com o Bernardo Kucinski, inclusive, recebeu uma carta dos alunos, com uma outra professora que fez um trabalho, né, com os contos dela, também com os contos dele no ensino fundamental.
Então, essa sua pergunta é pertinente porque é um ponto que a gente está, neste momento, tendo que pensar, né? Ou seja, nosso trabalho, que como pesquisadores no campo acadêmico, tem majoritariamente circulado apenas entre os interessados, entre os pesquisadores, entre os circuitos e círculos acadêmicos, mas há que haver um empenho, né? Tem que haver essa necessidade de também fazermos esse diálogo chegar ao campo da escola, né? E aí, veja bem, né? O ensino fundamental não está excluído dessa discussão, não é só terceiro ano do ensino médio porque são mais maduros, né? A gente, com a mediação, com uma preparação adequada, é extremamente viável e desejável, né? Então, neste momento, por exemplo, eu estou com um orientando que é professor de história, que também quer trabalhar o tema da ditadura militar a partir dos poemas do Polari. Então, já são pelo menos 2 trabalhos de pesquisa, né, que são docentes que se interessaram em fazer o trabalho de discussão sobre ditadura militar, sobre a memória, né, desse período aí nefasto, mas a partir da produção poética, né, das vítimas. Eu estou com uma outra orientando que está pesquisando com Pedro Tierra também, né, um outro poeta aí fundamental desse período. Então, eu acho que é sim, para os próximos tempos, né, pensarmos como tudo isso que a gente tem feito aqui, discutido, debatido entre os pares, como que isso chega no espaço escolar, né, e aqueles leitores em formação, os sujeitos aí que estão inevitavelmente no meio disso tudo, né. Só complementar o que Obrigado, Nelson. A gente está chegando. Posso falar rapidamente? Ótimo, complemente. Complementar o que o Nelson disse aí, em relação à sua pergunta, acho que assim, o que nós também falamos antes, acho que os jovens que vão se aproximar do Alex Polari, por meio do nosso livro aí que está saindo pela Alameda, vai ficar bem fascinado, porque assim, essa figura já está na capa, né, desenhada ali, aquela figura cabeluda, metralhadora, parece estar fumando, assim, alguma coisa, uma figura libertária, uma rebeldia que ele tinha lá latente, né, que é muito do jovem isso. Esse leitor jovem que se aproximar dele vai descobrir pela internet hoje em dia. Ele tem hoje é uma figura também assim, já calva, né, já um senhor de idade, uma barbicha bem grande, aquela típica figura do místico. Então assim, ele é o jovem rebelde revolucionário, cabeludão, e hoje é um senhor, né, grisalho, né, com uma barba grande, místico lá no meio da selva praticamente. Né? Que coisa mais fascinante que isso? E uma vida dedicada assim, a, de algum modo, libertar-se, né? Libertar-se. É claro que está mais em foco no livro o seu período da ditadura, mas essa projeção para o que ele veio a se tornar é algo de fato fascinante, enigmático e atiça a curiosidade das pessoas, né? Depois do nosso livro aí, começamos eu, o Nelson e o Marcelo sobre isso rapidamente, tem um desafio que eu não sei se alguém ainda vai encarar, que é fazer a biografia do Alex Polari, né? Seria uma coisa também estupenda. O nosso livro é um livro de ensaios, né, que vão ajudar a esclarecer vários aspectos da vida e da obra dele. Né? Agora, ainda está para ser feita essa biografia desse sujeito muito fascinante e enigmático, né? E a partir do qual nós estamos aí com o livro Era Duro Rimar, Orgasmo com Guerrilha. Gente, muito obrigado pela conversa. Aqui está o livro, o desenho que o Wilbert mencionou, o Nelson. Quem fez o desenho? Fica o convite para ler. Hã? Quem fez o desenho, Haroldo? Fui eu que fiz. Isso aí que eu queria saber. Eu estava escondendo do público, mas agora está valendo. Eu ainda tenho um pouco de vergonha dessa minha vida de desenhista. Ela não era pública até esse livro. Ficou ótimo, ficou muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Nelson. Obrigado, Wilbert. Obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhou essa história. E leiam Alex Polari e Era Duro Rimar, Orgasmo com Guerrilha também. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.